Você já ouviu falar na fissão nuclear? O que será que a fissão nuclear tem a ver com a energia nuclear? A energia nuclear, ela pode ser utilizada para a produção de energia elétrica, é uma das alternativas para isso, para a produção de energia elétrica. E quais são as principais vantagens e desvantagens do uso da energia nuclear? Se você quiser saber mais sobre isso, fique comigo até o final, que estamos começando a quarta e última fonte de energia não renovável aqui no Química Online. Fique atento à nova programação do canal. Aqui nós temos vídeos todas as terças-feiras em que nós estamos estudando as fontes de energia renováveis e não renováveis. E também temos vídeos às sextas-feiras em que iniciamos o estudo da química orgânica. No vídeo passado, nós finalizamos o estudo da terceira fonte de energia, dessa série de fontes que estamos estudando aqui no canal. Nós conhecemos as principais informações acerca do carvão mineral, que é a terceira fonte de energia não renovável. Tivemos 2 vídeos sobre o carvão mineral. No primeiro, nós conhecemos a origem do carvão, a composição, maiores produtores, exportadores, aplicações, vantagens e desvantagens do carvão como combustível. E no segundo vídeo nós falamos do processo de destilação seca do carvão mineral, que é o processo utilizado para extrair os principais derivados desse carvão. Então, se ainda não tiver visto, vou deixar no card aí em cima e no link na descrição. No vídeo de hoje nós vamos falar da quarta e última fonte de energia não renovável, que é a energia nuclear. E para falar da energia nuclear, nós precisamos conhecer o processo de fissão nuclear, que é justamente o processo que vai gerar energia, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Então vamos aqui conhecer um pouco sobre o processo da fissão nuclear. A fissão nuclear é caracterizada pelo rompimento de um isótopo radioativo, gerando novos átomos estáveis, nêutrons, que irão bombardear novos núcleos e gerar grande quantidade de energia. Em outras palavras, a fissão nuclear é caracterizada, por exemplo, aqui nessa reação, qual é a principal característica que nós devemos analisar para entender a fissão nuclear? Para ocorrer a fissão nuclear, nós precisamos de um átomo grande. Normalmente, esse átomo é o átomo de urânio. Normalmente é ele quem sofre o processo de fissão nuclear. E como que acontece? Esse átomo de urânio ele vai receber um bombardeamento, ou seja, vai ser injetado nêutrons nesse átomo de urânio, e ao receber esses nêutrons, o urânio acaba que vai aumentando a sua massa até chegar a um ponto crítico em que ele vai se quebrar, ele vai se romper, ele vai sofrer uma fissão. E nesse momento ele vai dar origem a outros átomos menores, que pode ser aqui o átomo de bário, o átomo de criptônio e vai liberar nêutrons. Então esse é basicamente o processo de fissão nuclear. Então as principais características desse processo é a quebra de um átomo grande em átomos menores. O átomo grande normalmente é urânio e ele vai se quebrar em átomos menores a partir do momento que ele recebe um bombardeamento de nêutrons. E essa quebra, essa fissão, libera uma grande quantidade de energia. Aqui uma animação para você ver aí o processo de fissão nuclear, como é que seria. Então vai ser injetado nêutrons ali no átomo de urânio e esse urânio acaba que se parte e se quebra em átomos menores. Um detalhe importante é que essa reação ela acontece em cadeia. O que é que significa a reação em cadeia? Reação em cadeia é aquela que precisa de um start para iniciar o processo. Qual é o start que inicia a reação de fissão nuclear? É justamente o nêutron ser injetado no urânio. Quando o nêutron é injetado no urânio, o urânio acaba que ele vai inflar, ele vai aumentar de tamanho, de massa, daí ele vai se quebrar em átomos menores e liberar nêutrons. Então o urânio recebe nêutrons e libera nêutrons na sua quebra. Esses nêutrons que o urânio libera na sua quebra, acaba que encontra outros átomos de urânio presentes ali na amostra e esses outros átomos de urânio dão continuidade ao processo. Eles vão receber esse nêutron que está vindo desse primeiro urânio que está quebrando, então eles recebem esse nêutron, sofrem novamente a fissão, liberam nêutrons novamente e esses nêutrons encontram outros urânios e a reação continua acontecendo em cadeia, ok? Essa é uma das principais características da fissão nuclear. Ela acontece a partir do momento que é dado o start aí, que é a adição do primeiro nêutron no átomo de urânio, daí a reação continua por conta própria. Na medida que o urânio vai sofrendo a fissão, ele vai liberando nêutrons que encontram outros urânios e continua a reação em cadeia. Então, quando a gente fala de energia nuclear, a fissão nuclear é o processo que gera essa energia. Então, é importante nós conhecermos o nome do processo, fissão nuclear. E quem é o combustível utilizado para fazer a fissão nuclear? É o isótopo radioativo do urânio.
Mas é importante que você saiba que existem 2 isótopos radioativos do urânio. Existe o urânio de massa 238, que é o urânio mais abundante da natureza. Ele está presente em 99,3% do urânio de todo o urânio da Terra. É o urânio de massa 238. Mas o urânio que é utilizado para fazer a fissão nuclear é o urânio de massa 235, e ele é mais raro. Ele está presente em apenas 0,7% de todo o urânio do planeta. E é justamente aqui que entra o chamado enriquecimento de urânio. O que é o enriquecimento de urânio? É a transformação do urânio 238 no urânio 235. Então, essa transformação é o que nós chamamos de enriquecimento de urânio, é produzir mais urânio 235, que é o urânio utilizado para fazer a fissão nuclear. E aí eu mostro para você 2 reações que podem exemplificar aí a questão da fissão nuclear também. A primeira é o urânio 235 recebendo nêutron, sofrendo a fissão, se quebrando em átomos menores, que no caso aqui é o bário, criptônio, e liberando 2 nêutrons mais energia. É importante você saber que existe a conservação das massas. Perceba que a massa dos reagentes, que é o valor de cima, que está aí acima do átomo, o urânio tem 235 de massa, mais 1, que é a massa do nêutron, e está produzindo o bário, que tem massa 139, mais o criptônio, que tem massa 95, e mais 2 nêutrons, que soma aí 2 massas. Cada nêutron tem uma unidade de massa. Então, nós temos um total de 236 quantidade de massa no reagente, então também precisa ter 236 unidades de massa no produto. E isso acontece, tá? Se a gente somar aqui a massa do bário 139 mais o criptônio 95, mais os 2 dos nêutrons, dá os 236. Então existe a conservação da massa na fissão nuclear, tá ok? Um detalhe importante é que esse produto formado aqui na fissão do urânio, isso aqui que eu estou assinalando para você é lixo radioativo. E esse é o grande problema de fazer uso da energia nuclear, é o que fazer com esse lixo radioativo. Eu vou falar mais sobre isso um pouco mais para frente. Vamos falar agora do reator nuclear. O reator nuclear é o aparelho que gera aí a energia elétrica a partir da energia nuclear. Seu funcionamento baseia-se em uma reação de fissão nuclear em cadeia, controlada por barras de prata, cádmio, índio, que absorvem nêutrons, diminuindo o número de fissões. Lembra que eu falei para você que a reação de fissão nuclear basta dar um start, colocar o nêutron que ela continua por conta própria? Então, para frear aquela reação, para que ela não fique acontecendo indefinidamente, gerando muita energia, correndo o risco de explodir, o que acontece? Existem essas barras metálicas aqui de prata, cádmio e índio. Essas barras têm a característica de absorver os nêutrons que estão em excesso ali. Então, ela faz um controle do número de fissões para que não ocorra uma explosão nesse reator. E aí eu vou mostrar aqui para você um esquema para você ver aí como que acontece, como que funciona mais ou menos um reator nuclear. Bem, vamos começar explicando aqui por essa parte em laranja, onde tem aí as barras de controle. É justamente aí que acontece a fissão nuclear do urânio. Essa fissão nuclear, como nós já vimos, vai gerar uma grande quantidade de energia. E o que acontece com essa energia gerada na fissão do urânio? O que acontece é que essa energia passa por esses tubos em laranja e chega até o recipiente ao lado que contém água no estado líquido. Essa água no estado líquido é aquecida pela energia que está vindo ali da fissão do urânio, e desse aquecimento da água é liberado vapor de água. Esses vapores de água sobem, passam por esse tubo até chegar a uma turbina. Essa turbina então começa a ser girada pelos vapores de água que está chegando aí, e com a turbina girando nós temos energia mecânica. Daí essa turbina está conectada a um gerador, e o gerador vai fazer a conversão da energia mecânica da turbina em energia elétrica, que vai ser distribuída aí para as cidades, certo? Então é mais ou menos isso que nós temos de funcionamento de um reator nuclear. Ocorre a fissão do urânio e a fissão é controlada pelas barras de controle, que é as barras dos metais ali que vão fazer o controle da quantidade de nêutrons presente na fissão, para que essa fissão ocorra com mais ou menos intensidade. Então existe um controle. Essa fissão gera energia, essa energia vai aquecer a água líquida, transformando ela no estado de vapor. Esse vapor vai chegar até a turbina, que vai girar, produzir energia mecânica, e essa energia mecânica vai ser convertida em energia elétrica por um gerador, e essa energia elétrica vai ser distribuída para as cidades. Então é basicamente assim que ocorre a energia nuclear. E quais são as principais vantagens e desvantagens de fazer uso da energia nuclear?
A principal vantagem que nós podemos citar é a eficiência, já que uma pequena quantidade de material radioativo já vai gerar uma grande quantidade de energia que vai ser convertida em uma grande quantidade de energia elétrica. Então é um processo bastante eficiente. E uma segunda eficiência é que não utiliza combustíveis fósseis, ou seja, na energia nuclear não é necessário utilizar gasolina, querosene, óleo diesel e outros combustíveis fósseis, então emite menos poluente para o meio ambiente. Essas são as principais vantagens de fazer uso da energia nuclear. E quais são as desvantagens? A principal desvantagem do uso da energia nuclear é o lixo radioativo. O que fazer com o lixo radioativo que é produzido a partir das reações de fissão nuclear? Esse lixo não pode ser enterrado porque ele vai contaminar o solo, ele não pode ser jogado no rio porque vai contaminar também os rios, então o que fazer com o lixo radioativo? Normalmente esse lixo radioativo ele é guardado em tonéis de chumbo e fica sendo acumulado ali toneladas e toneladas de lixo radioativo, e isso acaba sendo um grande problema, uma grande desvantagem do uso da energia nuclear. Uma segunda desvantagem é o risco de acidente, já que o que está impedindo de explodir essa usina nuclear são aquelas barras de controle lá que estão fazendo o controle da quantidade de nêutrons envolvidas na fissão nuclear. E aquelas barras são manuseadas pelos humanos, então existe o risco eminente de acidente e esse acidente pode ser fatal. Uma terceira desvantagem é que é uma energia não renovável, ou seja, depende do urânio para que essa energia seja produzida. O urânio não vai ser produzido caso ele acabe. Esse urânio está na natureza e ele não pode ser renovado, ele não pode ser plantado, ele não pode ser produzido novamente para gerar mais energia. A gente depende apenas do urânio que está presente na natureza. Se esse urânio acabar, não tem mais como fazer energia nuclear. Então é uma energia não renovável. E para finalizar, vamos falar da energia nuclear no Brasil rapidamente. O Brasil tem a sexta maior reserva de urânio do mundo. Então o Brasil, digamos que ele é autossuficiente em quantidade de urânio. Devido a isso, o Brasil pode produzir energia nuclear. E, inclusive, existe energia nuclear no Brasil. O Brasil possui a usina nuclear de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, que você está vendo aí na imagem. Então, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Eu aguardo você na sexta-feira para nós continuarmos falando da química orgânica. E na próxima terça nós vamos continuar aqui falando das fontes de energia, em que nós falaremos da primeira fonte de energia renovável, que é a energia solar. Então aguardo você, muito obrigado, deixe um like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.